Lucinda já mostrou seu caráter inabalável em diversos momentos da trama de Terra e Paixão, mas ainda será alvo dos caprichos do maior vilão de Nova Primavera. A presidente da cooperativa ficará em uma situação crítica após ser atingida por um tiro durante os próximos capítulos da novela das 9. Antônio está se tornando cada vez mais cruel durante os momentos finais da novela, mostrando seu lado perverso em situações onde a sua ambição é colocada em primeiro lugar. O fazendeiro será cometido por um desejo de vingança e colocará a vida de um inocente em perigo. Acontece que Antônio não conseguirá suportar a vergonha de ser preso por Marino após a resolução do sequestro de Aline, jurando uma vingança contra a maior autoridade da cidade. O Crápula arma um esquema para contratar um matador para acabar com a vida de Lucinda, em uma resposta à atitude do delegado para mostrar seu poder na região. Irene ainda tentará impedir o marido de cometer a atrocidade, mas já será tarde demais, já que o matador chega na mansão para informar que o trabalho foi executado. Lucinda fica em um estado crítico após ser atingida por um tiro enquanto estava na estrada ao lado de Marino, causando uma comoção em Nova Primavera. Em Terra e Paixão, Angelina recebe um grande susto ao reencontrar Ágata. Após ter um sonho onde vislumbra o espírito da antagonista, a governanta fica cada vez mais angustiada e perturbada. A tia de Lucinda se vê tomada pela lembrança da amiga, chegando a perder o foco em suas tarefas cotidianas. Tamanha é a sua distração que Irene nota a situação e decide confrontá-la, mas acaba surpreendida pelo desfecho do embate. Esgotada de suportar humilhações, Angelina decide revidar de forma contundente. Ela surpreende Irene ao jogar suco em seu rosto, deixando a megera furiosa e fervendo de raiva. Diante do constrangimento, a mãe de Petra procura Antônio e exige a demissão imediata de Angelina. Pressionado, o fazendeiro cede à exigência e decide dispensar a empregada. De maneira intrigante, Angelina não se curva diante da demissão e lança uma ameaça direta ao patrão. Consciente de informações cruciais sobre o fazendeiro, incluindo detalhes sobre o homicídio de Ágata, entre lágrimas, sugere que pode revelar tudo o que sabe, provocando uma reação furiosa em Antônio. O vilão, irritado ao extremo, adverte que a funcionária pode se dar muito mal. Sem receios, Angelina denomina Antônio como um vilão cruel e parte para a ação, preparando suas malas. Na decadência, elabora seu plano de vingança e se junta a Aline e Caio para derrubar o poderoso. Abandonando sua postura reservada, a governanta alia-se ao casal para se vingar de Antônio. A partir da primeira semana de janeiro, Lucinda integrará o time de vítimas de tragédias em Terra e Paixão. Ela sofrerá um atentado encomendado por Antônio e levará um tiro na cabeça. O vilão estará furioso por ter sido preso e usará maldade contra a mulher para se vingar de Marino. Será o delegado, afinal, quem terá investigado Todo-Poderoso e ordenado sua prisão. O motivo será o sequestro de Aline, que, de quebra, ainda resultará na tentativa de assassinato de Ramiro. O jagunço se arriscará para salvar a protagonista do cativeiro, mas será pego no flagra pelo patrão, que mandará seus outros funcionários o surrarem até a morte. O amado de Kelvin conseguirá sobreviver, e Marino ganhará mais um crime para indiciar Antônio. Ele também usará a imprensa a seu favor. Várias reportagens vão mostrar o rosto de Antônio como responsável pelo rapto de Aline. Manchetes de jornais chegarão a classificá-lo como um monstro, afinal, é um avô tentando fazer mal aos próprios netos, ainda na barriga da mãe. A opinião pública pressionará pela prisão, e o delegado finalmente cumprirá seu objetivo. Mas a riqueza e o poder do fazendeiro vão livrá-lo da cadeia pouco depois. Ele sairá da delegacia pela porta da frente, e, então, contratará um matador para acabar com Lucinda. No capítulo do próximo dia 6, o bandido vai agir. Ele pegará a mulher distraída após o casamento da irmã, Anneli, que desistirá de Luíde e se casará com Natercinho para dar o golpe do baú. O matador dará um tiro na cabeça da presidente da cooperativa, que só sobreviverá por um milagre. Ela entrará em coma e ficará à beira da morte no hospital, mas, ao que tudo indica, terá um final feliz. Se aproximando de sua reta final, Terra e Paixão reserva fortes emoções para seus próximos capítulos, a começar por Angelina, que fará revelação impactante sobre Aline. A governanta dos La Selva colocará fim em segredo e contará que a protagonista da trama é filha biológica de Antônio La Selva.
Apontada como suspeita no assassinato de Agatha, Angelina acabará sendo presa, mas antes disso colocará a boca no mundo e falará sobre o passado em conversa reveladora com Petra, que descobrirá que é irmã de Aline. Angelina conseguiu segurar por muito tempo o grande segredo de Terra e Paixão e fará revelação a Petra somente na reta final da novela. Conhecedora do passado de muitos personagens, a governanta dos La Selva contará a Petra sobre o envolvimento de Antônio com Jussara e causará surpresa na agronoma. Angelina revelará que a mãe de Aline já trabalhou na mansão dos La Selva, e acabou engravidando após se envolver com Antônio, seu patrão à época. Dessa forma, a protagonista de Terra e Paixão acabará sendo revelada como uma La Selva, agitando ainda mais os últimos capítulos da novela. Grávida de gêmeos, Aline ainda sofrerá um bocado, mas terá o seu tão sonhado final feliz. Em uma de suas previsões, Jureci deixará claro que a protagonista será abençoada e finalmente passará a colher coisas boas em sua vida. Em Terra e Paixão, será revelado que toda a trama envolvendo Antônio poderia ter uma solução simples. A presença de um repórter especializado em expor poderosos seria suficiente para revelar os crimes do fazendeiro. Ubaldo desempenhará esse papel, conduzindo o vilão diretamente à prisão. O jornalista possui uma conexão com Rodrigo, mas o advogado só o recordará nos próximos capítulos da trama. Ubaldo aceita o convite e inicia seu trabalho ao chegar à nova primavera. Suas primeiras fontes serão Aline, a principal vítima da ganância do fazendeiro, e Caio, seu filho. O jornalista diz que aceitou o serviço, pois a sua missão é ajudar a prender Antônio e terminar com as injustiças que acontecem no país. Caio concorda com um aceno de cabeça dizendo que falta de justiça é o que não falta em Nova Primavera. Rodrigo concorda e acrescenta que é exatamente para isso que o Ubaldo está ali, para ajudar a frear todas as ações de Antônio. Porém, para isso, precisam que Aline conte tudo o que sabe, com todos os detalhes. Aline não hesita nem por um segundo e afirma que auxiliará Ubaldo. O plano surtirá efeito, com a opinião pública pressionando pela prisão de Antônio assim que a matéria for divulgada, encerrando a novela com ele atrás das grades ao lado de Irene. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, após encarar a morte, Aline tem a maior das alegrias de sua vida ao conseguir recuperar suas terras com a ajuda de Petra. Aline vem tentado de todas as maneiras conseguir suas terras de volta, mas a batalha com Antônio não tem sido nem um pouco fácil. Mesmo fazendo de tudo para provar que as terras são suas por direito, Aline não consegue provas suficientes. Agora, Aline vai contar com a ajuda de Petra, que vai ter a oportunidade de devolver as terras da viúva, fazendo justiça. Tudo começa com Petra descobrindo a verdade sobre o atentado contra Antônio, no qual Aline foi acusada de ter atirado no magnata. Ao saber que foi tudo uma armação de Agatha, Petra fica horrorizada, não sabendo como eles tiveram a coragem de fazer isso com uma pessoa inocente, que não merecia ter passado por uma coisa dessas. Disposta a fazer justiça e não deixar que seu pai continue com a armação, Petra resolve acabar com tudo de uma vez. A agrônoma resolve contar toda a verdade, beneficiando Aline, que conseguirá provar que não fez nada contra Antônio e terá suas terras de volta. Com isso, Antônio vai amargar mais uma derrota, não havendo nada que ele possa fazer para reverter a situação. Terra e Paixão ainda reserva muitas surpresas para sua reta final, a começar por Gladys, que confessará para Graça que ela não é filha biológica de Tadeu. A diretora da escola fará a revelação após descobrir que a mãe de Danielzinho está grávida de Jonatas. Preocupada com o futuro de Graça e vendo a família falida, Gladys ficará receosa com a relação da filha com Jonatas e deixará clara sua preocupação pelo fato do filho de Gentil estar em uma cadeira de rodas. Após essa conversa, a esposa de Tadeu se cansará de esconder um grande segredo e contará que o seu marido não é o pai de Graça. Passando por momento de redenção e em fase de romance com Jonatas, Graça terá uma surpresa nada agradável ao ficar sabendo que Tadeu não é seu pai biológico. Após longa conversa com a filha, a diretora resolverá se livrar do segredo e revelará toda a verdade. Antes da cena que promete impactar a trama de Valcir Carrasco, Gladys descobrirá que Graça está grávida de Jonatas e cairá para trás diante da novidade. Com mais um neto a caminho, a esposa de Tadeu não esconderá o medo de que a filha se frustre no relacionamento com o irmão de Caio.
Com Jonatas em uma cadeira de rodas, Gladys deixará claro todo o seu preconceito com a condição do filho de Gentil e surpreenderá Graça. Como vai ser o futuro? Irá questionar a diretora, sem imaginar que o filho de Gentil deverá voltar a andar nos próximos capítulos. Em Terra e Paixão, Ramiro assume um papel de destaque ao trair Antônio para resgatar Aline de um rapto. Essa corajosa decisão coloca sua vida em risco e desafia diretamente o poderoso patrão na reta final da história. Ramiro já evidenciava uma transformação, almejando um desfecho positivo ao lado de Kelvin. Contudo, o garçom decide encerrar o relacionamento ao negar-se a aceitar a ligação insistente que o bandido busca manter com o seu patrão. Quando Antônio rapta Aline na tentativa de separá-la de seus filhos gêmeos, Ramiro surpreende ao decidir ajudá-la a escapar do cativeiro como uma forma de redenção pelos seus erros. Contudo, sua traição é descoberta, resultando em uma surra brutal ordenada pelo fazendeiro. Gravemente ferido, Ramiro é encaminhado para o hospital, e sua condição crítica leva a crer que ele pode ter falecido, causando uma comoção significativa. Após um período de incerteza, Ramiro milagrosamente sobrevive. Ao recuperar a consciência, toma a decisão de testemunhar contra Antônio, revelando seu papel na surra brutal e no sequestro de Aline, que estará desaparecida. O depoimento de Ramiro trará reviravoltas nos desfechos da trama, destacando a coragem e a busca por redenção do personagem. O capanga salva Aline e vira o grande herói da mocinha. Conhecida por sua boca de sacola e por nunca ter tido uma relação íntima, Angelina finalmente terá sua primeira vez. Após declarar seus sentimentos por Agatha e tentar de tudo para ficar com a esposa de Antônio, a governanta dos La Selva ganhará um novo amor e perderá a virgindade em cenas que estão por vir. Angelina se envolverá amorosamente com Silvério e fará amor com o advogado de Antônio La Selva. Com o passar do tempo, a relação entre os dois ficará cada vez mais séria e a funcionária do Rei da Soja decidirá mudar radicalmente de vida. Após sofrer poucas e boas com as manipulações de Agatha, Angelina conseguirá engatar um romance e terá um amor para chamar de seu. Após a esposa de Antônio La Selva perder a vida de forma misteriosa, a governanta passará a se envolver com o advogado, perderá a virgindade e esquecerá Agatha de uma vez por todas. E cada vez mais envolvida com Silvério, Angelina resolverá abandonar seu posto de governanta na mansão dos La Selva, se casará com Silvério e terá uma mudança radical em seu destino. Mas, até chegar o dia em que conseguirá esquecer de Agatha, Angelina ainda sofrerá um bocado nas mãos da Megera. Sabendo que a amiga é apaixonada por ela, a vilã usará dos sentimentos da governanta para manipulá-la a seu favor em plano macabro para tentar destruir Antônio La Selva. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio vai denunciar os crimes de Antônio, querendo vê-lo mofar na cadeia e pagar por tudo de ruim que fez durante todos esses anos. Caio sempre acompanhou os crimes cometidos por Antônio La Selva. Por mais que não concordasse com as atitudes de seu pai, o rapaz nada podia fazer para impedi-lo. Mesmo podendo dizer tudo o que sabia, o herdeiro do magnata preferiu se manter calado, não revelando nada para ninguém. Contudo, a vida de Aline e seu herdeiro será colocada em risco. Com ódio mortal do pai, Caio não pensará duas vezes em entregar tudo o que sabe sobre ele. Tudo começa com Caio pedindo a bênção de Jureci antes de ir até a delegacia. Sabendo que está fazendo a decisão mais difícil de sua vida, o agricultor quer ter a certeza de que irá fazer o que é certo. Além disso, Caio acredita que essa é a única maneira de conseguir fazer Antônio abrir a boca e revelar o paradeiro de Aline. Não aceitando que a viúva dê vida aos bebês que espera de Caio, Antônio prepara uma armadilha para que ela suma de vez de sua vida. Assim que chega na delegacia, Caio afirma para Marino que a partir do depoimento dele, que falará tudo o que sabe sobre os crimes do pai, um inquérito será aberto para investigar Antônio. Ramiro também conta que Antônio tentou matá-lo. Com os dois depoimentos em mãos, Marino abrirá um processo contra Antônio, que acabará sendo mandado para um presídio de segurança máxima. Seguindo para sua reta final, Terra e Paixão reserva fortes emoções, a começar por descoberta que será feita por Antônio La Selva em relação a Angelina.
O rei da soja pegará a governanta em flagrante enfrentando Irene e colocará a funcionária no olho da rua. Após morte de Agatha, Angelina mostrará que perdeu o medo e partirá para cima de Irene de igual para igual. Ao flagrar a cena e descobrir que a governanta está agindo contra a patroa, Antônio ficará furioso e demitirá a tia de Anneli e Lucinda. Sem conseguir se desfazer dos pertences de Agatha, Angelina passará a ter várias visões da vilã e despertará a ira de Irene, que voltará a morar na mansão dos La Selva. Após encontrar objetos da ex-mulher de Antônio pela casa, a mãe de Petra ficará irritada e irá tirar satisfações com a governanta. Sem medo de enfrentar Irene, Angelina abrirá mão do lado pacato e falará poucas e boas para Megera. Em meio à briga, Antônio La Selva flagrará a governanta ofendendo Irene e não aceitará a situação. Irritado, ele tomará uma séria decisão que causará impacto na vida de Angelina. Depois de ouvir os xingamentos de Angelina contra Irene, Antônio não pensará duas vezes e colocará a governanta na rua. Levando a pior na briga com Irene, a tia de Anneli e Lucinda irá parar na sarjeta após o rei da soja flagrar e descobrir como ela estava tratando a patroa. Em Terra e Paixão, Ramiro enfrentará um conflito interno ao tentar manter-se leal aos seus recém-adquiridos valores. No embate com Antônio, o jagunço decidirá intervir em um sequestro organizado pelo vilão para auxiliar Aline. Sua tentativa de resgate será descoberta, resultando em consequências graves para o personagem. O Todo-Poderoso de Nova Primavera não hesitará em mobilizar todos os peões para punir o ex-aliado, deixando-o desacordado na trama. Aline retornará ao cativeiro, permanecendo escondida por um período. Sua fuga só ocorrerá mais tarde, quando Caio a conduzirá até um convento. A protagonista expressará sua gratidão pela notável prova de amizade de Ramiro, que enfrentará inúmeras dificuldades em seus esforços para salvá-la. O próprio Capanga será o responsável pelo sequestro de Aline, decidindo libertá-la e levá-la para longe somente após um súbito lapso de consciência. O problema se desenrola quando essa mudança de coração ocorre exatamente quando Antônio expressa o desejo de ver sua refém. O confronto inevitável entre o trio se desenrola, levando o fazendeiro a explodir de ódio. No auge da tensão, o vilão saca sua arma, apontando-a para o Capanga, que reage da mesma forma. Aproveitando que Ramiro entra em pânico, o rei da soja desarma o Capanga, resgata Aline e convoca seus capatazes. Antônio emite uma ordem de vingança aos seus peões antes de se retirar. Os antigos colegas de Ramiro não o matam, mas o espancam impiedosamente, o deixando à beira da morte. Kelvin entra em desespero ao testemunhar o estado crítico de seu amado, chegando até a temer tornar-se viúvo.